Logo após eu lançar meu vídeo sobre a análise do novo trailer, muitos telespectadores vieram me dizer que no YouTube haviam muitas intros de Mortal Kombat 1 que, além de terem informações pertinentes, esclarecem nossas dúvidas. Então vamos dar uma olhada nessas intros e, é claro, teorizar um pouco. A primeira intro que precisamos analisar é o diálogo entre Liu Kang e Kitana, onde ela questiona o deus sobre o sofrimento dos reinos e se algum dia isso ainda vai cessar. E ele responde que quem vive nos reinos que deve decidir. Will the suffering of the realms ever cease? Those who live in them will decide. E no meu vídeo anterior que eu postei hoje, eu tinha dito que o trailer de gameplay meio que quebrava a noção de que Liu Kang é um vilão. E essa intro parece solidificar ainda mais essa noção. Eu havia dito que Liu Kang seria mais um observador ativo, ou seja, ele vai participar dos eventos que ele desejar, mas não vai se intrometer muito. Além, é claro, de dar conselhos e observar. Como sabemos, Liu Kang é literalmente Deus e pode retroceder o tempo a hora que desejar caso ele use a ampulheta. Mas tudo indica que ele vai deixar o destino da Terra para os seus campeões da Terra decidirem por ele e que todos os mortais dos reinos sigam seu próprio caminho com livre-arbítrio. Por um lado, podemos até pensar em Liu Kang como alguém mais maduro, que realmente entende que o mal é necessário para que o bem exista, e entra bem na linha de sua personalidade em Aftermath, onde ele pede a Fujian para garantir que Shang Tsung porte a coroa e, no fim das contas, ele a pegue de volta e use esse artefato para remodelar a nova era. Liu Kang está longe de ser ingênuo e é um deus aparentemente mais maduro. E seria até legal saber se essa seria verdadeiramente a sua primeira criação ou se essa é sua obra-prima. Agora, continuando, ele interage com Kenshi e descobrimos que o submundo ainda está intacto. Liu Kang diz a Kenshi que ele está guerreando contra o reino e tirando vidas inocentes. E Kenshi pergunta se ele é o culpado pelo desejo de violência dos inimigos. Algo muito curioso. Your war on the underworld is taking innocent lives. Am I to blame for my enemy's wanton violence? Os reinos permanecem intactos, mas como sabemos, eles só existem devido à presença do One Being, ou o Grande Ser. E se quisermos ser estritamente técnicos, os reinos são o Grande Ser, porque na guerra contra os titãs e deuses ancestrais, porque na linha do tempo anterior é dito que os titãs lutaram junto por ninguém menos que Shawn Kittleson. Eles conseguiram derrotar essa entidade aterradora. Subroutines that keep everything tidy and working. And the One Being, when the Elder Gods and some of the Titans overthrow the One Being, that's kind of, I think, the thing that we probably never talked about as much, or because it's all brand new, right? Is that the Titans and the Elder Gods want to break apart the One Being to create. E os deuses ancestrais forjaram as armas Kamidogus. Só que dessa vez elas eram adagas que tinham provado o sangue do Grande Ser. Porém, toda a existência, ainda assim, é os fragmentos do Grande Ser. Então Liu Kang ou alterou esses eventos para que os deuses ancestrais façam isso, porque como sabemos, os deuses ancestrais da linha do tempo original e da segunda não são as mesmas entidades, por assim dizer. Ou o próprio Liu Kang fez isso, o que eu acho altamente improvável, mas é algo para se pensar. E também é muito provável que simplesmente os deuses ancestrais não existem, e Liu Kang manipulou tudo isso através da ampulheta. De alguma forma, ele manipulou os eventos para que o Grande Ser seja derrotado através do artefato, ou ele mesmo fez isso, o que, novamente, ele fazer isso é altamente improvável. Mas sabemos por Ed Boon em pessoa que esse novo universo foi criado por Liu Kang.
Um ponto na trama que eu estou muito intrigado em saber. A próxima intro ainda envolve Liu Kang e Kitana. Nesse diálogo descobrimos que Jade é uma condessa, um título honorífico para pessoas do alto escalão e também para soberanos de alguns lugares. Então Jade possivelmente tem seu castelo ou lugar onde ela reina dentro desse reino em geral. E quem será que é o conde, se é que existe um? Quem será o Felizardo? E o mais importante de tudo é que Liu Kang meio que dá uma previsão do futuro para Kitana, dizendo que a condessa é muito importante para o futuro dela. E ela pergunta se ele pode ser ainda mais críptico, o que alude um pouco ao fato de Liu Kang possivelmente ter visto isso acontecer. E me dá ainda mais dúvidas se essa é de fato a sua primeira criação. E posteriormente vamos ver que Liu Kang até mesmo viu todas as linhas do tempo. Mas aguardem um pouco. Keep Countess Jade close. She is critical to your future. Is it possible you could be more cryptic? A intro entre Sub-Zero e Liu Kang mostra o deus dizendo que ele não vai entrar no Templo dos Elementos. Para quem não está familiarizado, o Templo dos Elementos é o lugar que guarda o amuleto de Shinnok e o lugar onde Sub-Zero foi nas suas aventuras em Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero, o que é algo incrível de se pensar que essa história talvez possa ser recontada de alguma forma nessa nova linha do tempo. E é claro, se existe o Templo dos Elementos, existe os deuses elementais e o próprio Fujian, que sinceramente merece bastante destaque de Liu Kang, porque foi graças a ele que Shang Tsung conseguiu suceder nos seus planos. E como é de se esperar, eu disse no vídeo passado que Bi-Han sempre foi meio babaca na linha do tempo anterior. E isso é aludido ainda mais nessa intro, porque ele está atrás do poder escondido no Templo dos Elementos. Será que poderemos ver o amuleto de Shinnok novamente? Ou é somente outro artefato mágico? You will not enter the Temple of the Elements. I will have the power you've locked away inside. E no meu vídeo analisando o trailer, eu tinha dito que eu não tinha certeza se o Sub-Zero era Bi-Han ou Kuai Liang, mas como eu estava falando anteriormente, foi confirmado que esse Sub-Zero é Bi-Han. Em uma interação com Liu Kang, ele está pistola, dizendo que a Terra não é de Liu Kang para governar. E por incrível que pareça, Liu Kang diz que nunca foi, nos mostrando que Liu Kang é verdadeiramente um praticante adepto do livre-arbítrio. E como eu disse, é um observador ativo que só observa e participa de alguns eventos na sua criação. Earthrealm isn't yours to rule. Nor has it ever been, Bi-Han. Em outra intro, Liu Kang diz que as ações de Bi-Han custaram vidas, e o Picolé responde que essas ações estavam nas melhores intenções dos Lin Kuei. Bi-Han está dando fortes indícios de virar a casaca em algum ponto do campeonato, possivelmente até se aliando com o vilão. Your actions cost lives, Bi-Han. They were in the Lin Kuei's best interests. No seu diálogo contra Kitana, ela menciona que o clã dele costumava seguir uma causa nobre, e Bi-Han diz que é melhor agora que eles servem a si mesmos. Your clan used to serve a noble cause. It is better now that we serve ourselves. Inclusive, em um diálogo com Sub-Zero, ele diz a Kitana que ela viver na sombra da sua irmã está desperdiçando o potencial dela. E Kitana diz que é o trabalho e serviço dela proteger Mileena. Eu tinha dito no meu vídeo passado que ou Mileena era a próxima ao suceder o trono geral do reino, por assim dizer, ou ambas estavam em conflito sobre essa sucessão. E parece que eu estava meio correto. Não é bem confirmado que ela é a rainha do reino, por assim dizer, e também, se prestarmos atenção, podemos até ver alguém sentado em um trono em um dos cenários do jogo, possivelmente Sindel. Living in your sister's shadow wastes your potential. It is my duty and privilege to serve her. If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? Mas podemos dizer que Mileena tem um poder gigante nessa nova era,
e principalmente no seu próprio reino. Mas parece que ainda há um poder maior, porque é dito que eles podem banir Melina por causa de sua doença. Então acredito que ainda assim existe um rei ou rainha que está acima dela. Mas caso Melina seja de fato a rainha, seria estranho eles banirem ela por causa disso, sendo que ela que governa tudo. A trama fica cada vez mais interessante. Agora, se tratando de Kenshi, eu havia teorizado que ou Kenshi iria ficar sem perder a visão, ou iria ficar cego após desembainhar a Sento, que é o que acontece em ambas as linhas do tempo, pois, como sabemos, ele foi enganado por Shang Tsung, porque o feiticeiro queria roubar as almas da espada. E pelo que podemos perceber, Kenshi de fato se tornou cego e porta a Sento. Parece que mesmo que Liu Kang altere o universo, algumas coisas sempre irão se repetir. Pobre Kenshi. E ele próprio diz que não aguenta a pena dos outros. Outra coisa misteriosa é que Bi-Han diz saber dos segredos de Kenshi e pergunta se os outros sabem. E Kenshi pergunta se extorsão é o que os Lin Kuei fazem agora. I've learned your secret. Have the others? Is that the Lin Kuei's new tactic? Extortion? De que segredos será que Bi-Han pode estar falando? Será relacionado à espada Sento? Ou, melhor ainda, a história de Kenshi com o dragão vermelho? Será que ela vai se repetir? Só para familiarizar vocês, Kenshi era afiliado às forças especiais e se infiltrou no clã do Dragão Vermelho de Dagon, uma organização criminosa que tentava alterar eventos do mundo para concluir seus objetivos. Porém, apesar de ele ter se infiltrado dentro dos Dragões Vermelhos, ele acabou sendo descoberto e sua esposa e mãe de Takeda, Suchin, foi morta no processo. Será possível que os Dragões Vermelhos e toda essa trama irá retornar? Eu verdadeiramente espero que sim, porque há um enorme potencial nisso. Mas, em uma interação entre Kenshi e Liu Kang, ficamos sabendo que Suchin, a pessoa que ele ama, acabou se separando dele. E Kenshi pergunta a Liu Kang se ela o quer de volta, e o deus responde que Kenshi fez uma impressão tão grande quanto ela. Suchin wants me back. You made as strong an impression as she did. Esse segredo que Kenshi segura consigo e Bi-Han sabe, será conectado com o fato de ele ter se separado a Suchin? Ou será a sua afiliação ao Dragão Vermelho? Porque Kenshi menciona a Liu Kang o Dragão Negro, e Liu Kang até menciona Kuai Liang, o que pode indicar que o Scorpion dessa linha do tempo é ninguém menos que o próprio Kuai Liang. Kuai Liang says I shouldn't trust the Black Dragon. In this, as in all timelines, they are scoundrels. E pessoalmente eu digo que fiquei decepcionado, pois eu esperava o verdadeiro Hanzo. Mas nessa linha do tempo eles podem meio que ter misturado a personalidade de ambos em um, o que eu não gosto muito, para ser sincero, porque eu gosto do Hanzo e do Kuai Liang como entidades separadas. Mas enfim, ainda assim tem espaço para Hanzo, o verdadeiro, aparecer nessa linha do tempo. Agora, sobre o Dragão Negro, Liu Kang diz que nessa e em todas as linhas do tempo eles são canalhas. E agora precisamos parar para pensar em outro ponto. Como Liu Kang pode saber de outras linhas do tempo? É outra coisa que me faz pensar que essa não é a primeira criação de Liu Kang, ou ele usou a ampulheta para ver todas as linhas do tempo. Para ser honesto, eu quero ver a nova era pelos olhos dos lutadores e suas novas versões, porque todos estão incríveis. Mas o que realmente está me deixando super intrigado é o próprio Liu Kang, e especialmente o processo para criar o universo e tudo o que ocorreu nesse meio tempo. Por exemplo, o grande ser, o que houve com ele, como os reinos se formaram, se os deuses ancestrais não existem, como Liu Kang conseguiu burlar esse processo primordial da criação, e o mais importante de tudo, como ele criou um universo e não simplesmente rebobinou uma linha do tempo, porque, como eu disse anteriormente, Ed Boon disse que ele criou esse universo.
Mas é claro que foi através da ampulheta. Porém, é tão diferente e pelo que podemos ver, Liu Kang não interagiu tanto assim com outros reinos. E como Liu Kang preza muito pelo livre-arbítrio, possivelmente os deuses ancestrais não existem. Então, como ficou toda essa questão cosmológica? É um ponto que eu espero que o jogo explore, porque é muito interessante. Agora voltando às intros, Bi-Han interage com Kenshi. E Kenshi diz que seus ancestrais já se encontraram com os dele. A palavra tangled em inglês significa se conectar de uma forma complicada. E Bi-Han pergunta se ele nunca se perguntou por quê. My ancestors say they've tangled with yours. Has it occurred to you to ask them why? Será que Kenshi tem uma ligação com os Lin Kuei? Eu acredito que o mais provável é que os Lin Kuei possam ter tido uma mão em eliminar os ancestrais de Kenshi, ou pelo menos alguns deles. Porque, pelo que podemos ver, Bi-Han reflete muito bem essa filosofia meio distorcida dos Lin Kuei. E é claro que, pelo visto, Kuai Liang vai ser o oposto. Um ponto interessante sobre Kenshi é que ele pergunta a Kitana se ela já tinha lutado contra um espadachim cego antes. E ela responde que ele não é o primeiro. Ever battle a blind swordsman? You aren't the first, Takahashi. E como sabemos, Kitana é bem velhinha. E como o próprio Kenshi diz no trailer de gameplay, a Sento pertence à família dele. Seria um ponto interessante se Kitana já tivesse encontrado um dos ancestrais de Kenshi, que acabou também ficando cego, devido ao fato de portar a espada. Novamente, isso é uma teoria, mas daria muito gosto à história de Kenshi e da lore em geral. I misjudged you and your comrades. Didn't help you had a snake hissing in your ear. Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e curtir se você gostou. E um muito obrigado a todos os membros do canal. E um agradecimento mais que especial aos membros Vitor Santos, Leon Games, Zero Espada, Muka, Sunning Play e Dani. E eu vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem e até mais.